Saiba qual o primeiro sinal e sintoma da hipertensão intracraniana que você não sabia. Bem, vou explicar sobre as medidas para o controle da hipertensão intracraniana. Então, o que acontece? Como o cérebro está dentro de uma caixa fechada, qualquer fator que aumente a pressão intracraniana, pode ser sangramento, pode ser uma isquemia que dá edema, pode ser um tumor, pode ser o aumento do líquido, isso vai ocasionar aumento da pressão intracraniana. O grande problema é que a pressão aumentando dentro do crânio, há um risco de estruturas vitais serem comprimidas, neurônios morrerem, e esse é o grande problema do aumento da pressão intracraniana. Então, de um modo geral, a gente tem algumas medidas que a gente faz para tentar abaixar essa pressão, né, dentro do crânio, né? Então, quais são essas medidas, né? Então, o que a gente tem dentro do crânio? Tem o cérebro, tem sangue e tem líquor. Então a maioria das medidas que a gente vai fazer vai justamente fazer com que uma dessas três substâncias, né, o cérebro, o líquor ou o sangue, reduza, para isso aí normalizar. Então como é que a gente faz, né? O que a gente tem de medida, né? Obviamente a gente tem que saber qual a causa inicial, que aumentou a pressão intracraniana, e planejar para reduzir a pressão intracraniana. Isso é o mais importante, porque todas as medidas que a gente vai falar aqui, ela tem um caráter meio que transitório, se você não for na raiz do problema. Então, quais são as medidas que a gente faz, né? A primeira, óbvio, é dar o diagnóstico, a pressão está aumentada, então tem medidas clínicas, a parte do exame clínico, o neurocirurgião ou o neurologista que estiver avaliando vai saber fazer isso de forma adequada. Depois disso, a gente tem medidas que vão desde colocação do monitor da pressão intracraniana, que ele pode ajudar a gente a ver se as medidas estão sendo feitas, estão sendo corretas ou não. Uns desses medidores, eles tiram líquido, então isso ajudaria também já a baixar a pressão, além de medir baixar a pressão intracraniana. Você tem medidas posicionais, né, elevação da cabeceira para melhorar a circulação e aí a pressão intracraniana também reduzir. Você tem medidas da retirada, essas mais extremas, né, do flap ósseo, então você tira uma parte da calota intracraniana para que o cérebro tenha mais espaço. Essas são as medidas mais agressivas. E tem muita medida que a gente diz, são medidas clínicas, medicamentosas, vão desde trabalhar com a frequência respiratória, que eu não vou entrar em detalhe aqui para vocês, mas basicamente você alterando algumas coisas, algumas das substâncias que tem no sangue, você pode alterar a questão dos vasos do cérebro e melhorar também essa parte da drenagem e aí também reduzir a pressão intracraniana. Então assim, o raciocínio que o neuro vai ter para me modificar a hipertensão intracraniana é essa. Essas são as medidas que a gente faz, são medidas rápidas, né? Medidas que você tenta resolver, mas o principal é na causa do problema. Se for um tumor que aumentou a pressão intracraniana, vai ter que planejar para a retirada desse tumor. Se for hidrocefalia, o líquido acumulou, vai ter que colocar uma válvula definitiva ou fazer uma endoscopia para tentar reduzir essa pressão. Se foi uma isquemia e esse paciente também, você vai tentar melhorar essa parte circulatória dele